pessoal, sou eu, professor Almir Garcia Fernandes, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e nós estamos aqui com esse 10º vídeo sobre os estudos do direito digital, falando um pouquinho hoje sobre os direitos do titular do software, né? Nós já vimos no vídeo anterior, né, que para o titular do software explorar economicamente os seus direitos, ele precisa registrar esse software no INPI, né? Isso garante a ele a proteção contra o uso indevido de terceiros, né? Não é uma garantia de exploração exclusiva, apenas, né, que ele vai ter o direito de evitar que terceiros utilizem esse programa de computador sem a devida retribuição, sem a sua autorização, né? Mas existem situações que não configuram ofensa a esses direitos do titular do software, como por exemplo a reprodução, né, em um único exemplar de uma cópia legalmente adquirida, né, desde que se destine, por exemplo, a cópia de salvaguarda. Então, uma pessoa que tem um computador, que adquiriu um software, ela pode ter um backup, né, o chamado direito de backup, né, a citação parcial do programa de computador para fins didáticos, né, nas aulas, nas apresentações de desenvolvimento, né, é possível usar trechos do programa de computador como citação. A ocorrência de semelhança de um programa ou outro pré-existente, né, quando se der por força de características funcionais da sua aplicação, né, da observância de alguns preceitos normativos e técnicos ou de limitação de forma alternativa para sua expressão. Tá? Isso, o que o legislador quis dizer com isso é que a linguagem de programação tem que ser diferente, mesmo que eu tenha um resultado mais ou menos semelhante, um resultado final semelhante, né? E a integração de um programa mantendo as características essenciais no sistema de aplicativos, né? É claro que existem vários sistemas, né, que rodam diferentes softwares e esses softwares precisam se integrar. Então, essa integração, né, com esses sistemas não será considerada uma violação da exploração do direito do titular do software. Ainda, né, os titulares dos programas de computador, né, têm que oferecer algumas garantias para os usuários desse mesmo programa, né, especialmente, né, hoje, com o uso frequente da internet, né, e na própria velocidade com que os hardwares são modificados, né, os tablets, os telefones celulares, né, então nós temos, né, a necessidade de manter a operacionalidade de vários programas de computador. Por isso, né, a licença de uso é um contrato, né, que tem, né, como meta definir os direitos de exploração desse direito da propriedade intelectual, e esse direito de licença tem que vir já indicado na própria instalação ou então na nota fiscal do produto, né? Quando a gente ainda tinha muita compra presencial de produtos. Hoje praticamente nós não temos, né? Mas o caso do software que vem em caixa, né, a gente já tem que vir com essas informações da licença de uso. Tá? No prazo estipulado da licença de uso, né, tem o fornecedor do software que garantir, né, ao usuário todas as atualizações provenientes desse programa, mesmo se o programa for eventualmente tirado de circulação. Né? Então, durante a validade do contrato de licença, é obrigatório, né, que o desenvolvedor forneça todas as atualizações, né, para esse usuário. Tá? E com a internet, nós sabemos, né, que nós também tivemos vários problemas, né, quanto à violação de direitos autorais, né, não só de softwares, né, mas de música, de literatura. Né, no caso das músicas, então, a maioria das músicas, né, que estão disponíveis em aplicativos estão hoje de forma de um arquivo compactado, num formato totalmente digital. Né? E importante que a música em si ela não é necessariamente um programa de computador, ela é um arquivo de um programa. Tá? Então, o uso indiscriminado desses arquivos também caracteriza uma violação contra a propriedade intelectual. Tá? Então, a reprodução desses arquivos em programas de música, né, como Spotify, Amazon Music, né, como o YouTube Music, vários outros programas, né, eles têm que pagar para os titulares desses direitos autorais das músicas. Né? No caso dos músicos, né, eles vão ter que conceder essa autorização para transmitir nos programas de computador, né, nos softwares que são desenvolvidos, né, as suas músicas, né, os trechos que eles pretendem divulgar com a devida retribuição.
Né? É importante a gente falar, né, que infelizmente o Brasil durante muito tempo foi reconhecido como um laboratório de cybercrime pelo mundo. Né? Infelizmente nós tivemos muitos criminosos, né, violando não só direitos autorais, mas software também. A gente pode lembrar de uma época que tinha uma quantidade enorme de jogos contrafeitos, né, de jogos piratas que eram colocados no mercado, as pessoas usavam indiscriminadamente isso daí. Né? Programas como Windows também eram usados de forma pirata. Hoje, com o desenvolvimento de tecnologias para barrar isso já diminuiu bastante, mas ainda, né, o Brasil tem uma violação muito grande. Hoje, uma das principais violações não é mais necessariamente com o software, mas desenvolvendo softwares para burlar, por exemplo, o sinal de internet. Né? E ainda a gente tem, né, como crimes virtuais, nós temos muitos crimes que foram migrados da realidade física para a realidade virtual, né? Como é o caso de estelionato, extorsão, invasão de privacidade, ofensa de direitos de imagem, né? Crimes contra a honra, que são injúria, calúnia, difamação, racismo, roubo de identidade, pedofilia, ameaças, né? Interceptação de comunicações, né, como a gente já tinha falado, né, que também é um roubo comum, né, que acontece. No setor bancário, nós tivemos durante muito tempo hackers tentando invadir os próprios sistemas bancários, e aí, devido ao desenvolvimento de grandes firewalls, né, os criminosos passaram a buscar mecanismos para atacar os titulares das contas, né, das senhas, né, e ainda usando alguns artifícios, né, de desenvolvimento tecnológicos, são os phishings, né, que são mensagens que induzem o usuário a clicar em links perigosos, ou então a própria criação de sites falsos, né, para enganar o consumidor, como isso é chamado de farming. Tá? Infelizmente, nós temos uma grande quantidade de delitos sendo utilizados nesse sentido. Né? Com relação aos softwares, a pirataria, né, acaba tendo um índice alto aqui no Brasil, como eu falei para vocês, e a fiscalização de toda essa pirataria cabe não só ao ente público, mas principalmente ao titular do direito, né? Por isso que aí é mais difícil de identificar isso, né? Porque ele tem que estar buscando informações, né? Se realmente foram instalados corretamente. É por isso que muitas vezes, quando faz atualizações em programas, o próprio desenvolvedor do programa de computador apresenta já a imagem, fala, olha, esse site o uso é indevido, né? Esse programa é pirata, e às vezes ele é descontinuado da máquina. Tá? É possível nós entendermos que essas contrafações de programas de computador, elas acontecem muitas vezes por cópias service, né? Que são programas, né, que apresentam uma executividade, né, semelhante ao programa original, mas sem direito ao acesso de todas as suas funcionalidades, né? Ou então cópias derivadas, que são programas semelhantes, mas que são cópias de trechos de programação. De uma forma ou de outra, tudo isso acaba sendo um grande prejuízo para os titulares dos direitos autorais desse software. Tudo bem? Com isso, nós encerramos aqui esse nosso estudo. Um grande abraço a todos vocês.